Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, teremos uma aula mais rápida, uma aula assim, com conteúdo de tom de revisão mesmo, porque nós já concluímos o módulo, ainda bem, né? Terminamos tudo aí. E agora só nos resta revisar, tá? Alguns conteúdos. Claro, não preparei uma revisão assim com todos os verbos de regência ou com todos os casos de crase, não. Até porque na prova também não vai cair todos os verbos de regência. Eu seria muito maldoso, né? Você tem que estudar tal verbo, tais verbos, né? Perdão, mas nem todos cairão, certo? Aqui eu vou colocar alguns, principalmente daqueles casos especiais que nós estudamos. Vou colocar alguns casos recorrentes de uso da crase ou não também, tá certo? E trouxe uma questão sobre análise de gráficos para a gente ver também como analisar gráficos na língua portuguesa. Então, eu quero ver todo mundo aí bem atento, bem ligadinho, tá? A nossa aula, para que no dia da nossa provinha você consiga aí se dar bem, tá certo? Eu vou começar essa revisão a partir desse vídeo, mas vou concluí-la nas aulas interativas, até chegar o dia da prova, certo? Então, já é um começo para você ir realmente buscando coisas que você ainda tenha dificuldade para sanar essas situações, tá certo, gente? Então, desejo a todos uma ótima aula e que vocês consigam compreender mais ainda o conteúdo, tá? Então, vamos lá? A primeira questão é sobre a crase. Então, vamos analisar o que é que diz o enunciado e em seguida a gente vê o que é que está pedindo aí, tá? Olha só, ele diz o seguinte: no trecho a seguir, há a ocorrência da preposição a. Explique por que não há crase nesses casos. Ora, nós vimos que o uso da crase é obrigatório em alguns casos, não é isso? Alguns casos se faz necessário utilizar a crase. E aí nós vimos que, por exemplo, quando eu tenho lá uma preposição e um artigo feminino junto, eu preciso usar a crase. Vimos também que antes de palavras e expressões adverbiais e locuções prepositivas ou conjuntivas, eu também preciso usar a crase. Vi que quando eu tiver a preposição a e os pronomes aquele, aquela e aquilo, eu também tenho que utilizar a preposição a. E também a crase, né, na verdade. E também antes de quê? De horas. Quando realmente você estiver falando ali em hora, é necessário que você use aquela também, o acento indicativo de crase, tá? Então, a partir disso, vamos analisar aqui esse conjunto de orações e perceber o porquê da crase não ter aparecido aí nesses casos. Então, veja só. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que se paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar. Bem forte até nessa reflexão aí. Então veja só. Aqui na primeira ocorrência, nós nos acostumamos a, o verbo acostumar aí, ó, rege a preposição a. Porém, a próxima palavra aí é pagar. Então, pagar é verbo. E a regra diz que antes de verbo não se utiliza crase. Já identifiquei o porquê de na primeira não ter, né? Aí veja, lutar também é verbo, verbo no infinitivo. É o mesmo de ganhar e fazer.
Então, eu tenho aí ocorrências de preposições antes de verbos no infinitivo. E quando eu tenho verbos que antes dele você viu a preposição a, não é necessário utilizar a crase, tá? Antes de verbo, não se usa crase. Então, ó, resposta, não se usa crase antes de verbos. Foi o que nós vimos aí na análise da questão. Tá bom, gente? Então, ó, segunda questão, tá fácil, fácil, fácil. Olha só o que ele nos diz. Tem que prestar atenção. Em qual das expressões abaixo o uso do acento denotativo da crase é facultativo? Aqui tem uma informação essencial para a gente, ó. É uma questão que versa sobre o uso da crase, mas ele traz aí uma restrição. Que restrição é essa? Ele pergunta em qual das questões abaixo o uso do acento da crase é facultativo. Facultativo, opcional. Ele não está dizendo que é obrigatório ou que não ocorre crase. Ele está dizendo que pode haver ou pode não haver crase aí. Então, fica ao seu critério você colocar o acento ou não colocar. Lembram disso? Eu falei isso na aula anterior, que às vezes, em algumas expressões, nós poderíamos usar a crase facultativa. Então, ficaria ao nosso critério. Por exemplo, diante de pronomes possessivos com substantivo feminino explicitado, você ficaria ao seu critério, utilizar a crase ou não. Também vimos que antes de nomes próprios femininos, você também ficaria aí, ó, ao seu critério, usar ou não utilizar. E também depois da palavra até, né? Nós vimos que se tiver a palavra até e a próxima palavra aí que estiver iniciando pedir um a, então você vai ver que ali é necessário ter crase, mas se você não colocar, não vai ter problema algum, porque o uso é facultativo. Então, vê. Meu pai falou tudo às claras. Observe que aqui houve a presença de crase. Falou tudo às claras. Às claras é uma locução adverbial feminina. E a regra é bem clara em nos dizer que, em locuções adverbiais femininas, como, por exemplo, às vezes, à direita, à toa, à deriva, às avessas, à maneira de, à luz, à vista, à custa de, à semelhança de. Então, nesses sentidos, a crase aí ela vai ser obrigatória. Então, às claras, o uso é obrigatório. Você não tem a opção de não utilizar. Então, ó, fica firme aí, ciente, que quando tiver, meu pai falou tudo às claras, então ele não me escondeu nada, às claras aí, vai ter o uso obrigatório da crase. O mesmo ocorre na letra B. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, o professor se referiu à postura inadequada daquela aluna. Então, a aluna teve um mau comportamento, ou então sentava na cadeira sem postura, e ele se referiu a. O verbo referir-se, ou verbo referir, é transitivo indireto. Ele rege uma preposição. Então, ó, rege preposição a. E a próxima palavra que iniciou aí a sequência foi postura. Referiu a postura. Postura veio antecedido de artigo feminino a. Quando eu tenho preposição a mais artigo feminino a contração dessas duas vogais e é necessário utilizarmos
no acento indicativo da crase, tá? Eu estou fazendo assim, nesse sentido, para vocês lembrarem de que o acento da crase é para cá e não para cá, tá? Então, ó, meu pai, eu acho que aí no vídeo vai sair do lado errado, mas ó, do lado que eu estou gravando, a mão direita tá vindo assim, ó. Então, nesse sentido, para o lado esquerdo, virado para o lado esquerdo, ó, virar o acento denotativo da crase. Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, ó, quando eu tenho aqui referiu a e postura, postura é feminino, a vem, né, já o artigo, e referiu a, se juntaram os dois azinhos, surgiu a crase. Aqui o uso é obrigatório, tá? Não há opção não da gente. Sairei às 3 da tarde. Note que nessa oração, às 3, também aqui é o quê? Uma expressão que indica a hora. Então, veja, aqui nessa locução adverbial de tempo, às 3 horas, note que toda vez que você tiver o uso de horas, nesse sentido aqui, ó, você vai ter que utilizar a crase. Então, uso obrigatório, não é facultativo. O elogio é benéfico à nossa autoestima. Olha aqui. Nossa, é o quê? O que é nossa? Quem sabe responder aí? Tá facinho, facinho. Então, nossa, ela é essa palavra aí, nós temos que é um pronome possessivo, né? Meu, seu, teu, tua, nosso, nossa. Então, vê, aqui, nossa é pronome possessivo. A regra diz que antes de pronomes possessivos, eu posso usar ou não a crase, tá? Então, pronomes possessivos com substantivo feminino, ó, aqui, ó, destacado, então fica opcional o uso da crase, tá? Autoestima é uma palavra feminina, então, ó, é opcional usar ou não. Aqui ele usou, mas se ele não tivesse usado, também não estaria errado. Vamos conferir? Letra D. Diante de pronome possessivo, o uso do acento denotativo de crase é facultativo. Lembrando que depois do pronome possessivo é necessário que haja uma palavra feminina. No caso, foi autoestima. Tá? Vamos para essa questão aqui. Ele manda a gente completar esses espaços. Ó, qual das alternativas abaixo completa as lacunas? Então, eu tenho 3 lacunas aí que devem ser preenchidas corretamente, tá? Então, ó, às vezes não entendo esse seu comportamento, pois você prometeu a ela não se referir mais a esse assunto. Observa que há 3 momentos aqui com o uso dos as. A gente só tem que ver, né? Se vai ser preposição, se vai ser crase ou não usada aí, se vai ser apenas um artigo. Então, vamos ver. Vezes ali, ó, tá pedindo o as. Às vezes. Às vezes é locução adverbial feminina. Locuções adverbiais femininas admitem obrigatoriamente o uso do acento denotativo de crase. Nesse sentido, eu já sei que aqui, ó, o que completa é um as craseado. Então, vai ter que ser o as craseado. Qual das opções aí a gente pode deixar? Deixa eu colocar a minha canetinha aqui para a gente eliminar o que não nos serve mais. Então, se aqui é um acraseado que precisa estar, ó, vou colocar. Eu já disse que eu sou horrível desenhando, né? Pronto. Ó, aqui o correto seria esse daqui. Às vezes não entendo esse seu comportamento. Qual das opções nos dá essa alternativa aqui?
Na A tá certo, nos dá. Na B nos dá. E na C nos dá. Eita, a D, ó, não nos serve mais. Olha que coisa boa. A gente eliminando aí. Às vezes não entendo esse seu comportamento, pois você prometeu. Quem promete, promete algo a alguém. Então, é um verbo que é transitivo direto e indireto. Pede um complemento direto e o indireto. Prometeu a, né? Vamos colocar o a aqui. Tá. Prometeu a ela. Aqui a palavra ela é um pronome, né? Ó. E na maioria dos pronomes não se usa crase. Então, vê, nesse tipo de ocorrência aqui, a crase não é bem-vinda, não é obrigatória. Lá no slide anterior da aula passada, tinha lá, ó, antes da maioria dos pronomes, não se usa crase, tá? Quando foi que nós vimos que usava crase? Vimos nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, e nos pronomes possessivos com uma palavra feminina ao lado. Então, aqui, ó, não é um pronome possessivo, muito menos é um pronome demonstrativo. Logo, ó, não há o uso de crase. Se não há o uso de crase, vocês já mataram a questão. Eita, professor, já sei qual é a resposta. Olha, aqui tá certo. Bora ver lá embaixo quais as alternativas. A, né, ó, seria a letra A, já tô vendo de cara. Mas vamos confirmar. Ó. Essa não pode ser, porque está dizendo que é com crase, tá? Tem crase. A segunda também está dizendo que é com crase. Então tá errada. Cai fora, cai fora. Vapo, vapo nelas. Pronto. Aí, vamos conferir. Olha só. O verbo referir pede uma preposição a. Então, referir mais a esse assunto. Então, esse aqui, ó, é uma palavra masculina. E antes de palavras masculinas, não quer nem saber. Não há o uso de crase. Então, ó, qual a resposta certa, professor? A letra A. Tá vendo aí? Letra A é o correto. Fiquem espertos, fiquem ligados nisso daí. Já estou dando dica de você resolver a prova e tirar o seu 10. Observe as orações. O rapaz agradava a namorada. O rapaz agrada ao chefe. Aqui nós já estamos falando de regência, né? Saímos ali do uso da crase, que não deixa de envolver regência, fala também em regência, sim. Mas agora vamos falar só de regência, não vamos falar de crase. Ó, o rapaz agradava a namorada e o rapaz agrada ao chefe. Vocês já devem ter percebido que aí tem dois usos do verbo agradar. Será que eles estão empregados no mesmo sentido? Com o mesmo sentido e significado? É o que a questão está perguntando para a gente. Olha o que ela diz. É correto afirmar que, em um, o verbo agradar tem sentido de fazer carinho. Bora pensar. O rapaz agrada a namorada. Coloca aqui a expressão fazer carinho. O rapaz faz carinho na namorada. Pode ser, né? Pode ser. Então vamos guardar isso daqui. Deixa esse Vzinho aí. Em um, o verbo agradar é VTI. Vamos ver isso daí. Se agradava estiver no sentido de fazer carinho, ele não é VTI, ele é VTD. Porque VTI é verbo transitivo indireto e pede preposição. E aqui não é uma preposição. Aqui a gente tem apenas um artigo. Porque se não é verbo transitivo indireto, é direto, só pede artigo, não pede preposição. Tá? Vamos lá, deixa ela aí. Vamos para o C. Em 2, o verbo é VTD. O rapaz agrada ao chefe. Eita, professor.
o Senhor uma vez disse que quando tiver ao junto aqui, eu já sei que o a é uma preposição e o o é um artigo. Eles se juntaram, se contraíram e formou ao. Então, se a é preposição, isso quer dizer que esse verbo aqui é ver, ter e verbo transitivo indireto, que são os únicos que pedem preposição. Logo, olha o que a questão está dizendo para você, amigo e amiga. Ó, VTD. Isso está errado, pessoal. Não é VTD. Seria um verbo VTI. A letra C já não pode ser, tá? Vamos ver o que ele diz aqui no D. Em 2, o verbo agradar tem sentido de acariciar. O rapaz acaricia ao chefe? Pode até ser, né? Mas, ó, aqui o sentido já não pode ser o de acariciar, porque o verbo veio pedindo preposição. E se veio pedindo preposição, acariciar só é usado para o verbo que não pede preposição. Agradar no sentido de fazer carinho. Então, aqui também está errado. Não pode ser isso. Pode consultar o módulo de vocês, tá? E aquelas aulas que eu dei que vocês vão relembrar. Verbo agradar no sentido de acariciar ou fazer carinho é transitivo direto. Transitivo direto, VTD, e não VTI. Então, se eu já disse que é transitivo direto, esse B aqui está errado, ó. Porque ele diz que agradar lá em cima é VTI. E aqui não é preposição. Não é. Então, ó, não pode ser verbo transitivo direto, indireto. Ele vai ser um verbo transitivo direto, direto. Então, o verbo agradar tem sentido de fazer carinho. É a nossa resposta. Quer ver? Ó, povo sabido, menino. Eu amo essa turma do 8º ano. Bora lá, oitavo. Ó, tô empolgado, tô empolgado. Quero vocês aí empolgadíssimos também. Vamos lá, ó. Em qual dos casos abaixo o uso da preposição se faz necessário? Então, ele pergunta para a gente aí em qual dessas alternativas, em quais aí, né? Só uma vai estar correta. Em qual, então? Qual das alternativas o uso da preposição é obrigatório, se fez necessário aí? Então, bora lá. Quando eu falo em preposição, eu tenho que ter a ideia de que meu verbo vai ser verbo transitivo indireto. Rege uma preposição, não é isso? Rege uma preposição. Pronto. Aí é o que ele está pedindo para a gente. Você vai ter que identificar o verbo VTI para achar qual deles rege ou não preposição. Bora aqui. O médico assiste o paciente. Olha, professor, eu me lembro que em uma das aulas o senhor disse que o verbo assistir tem dois sentidos. Assistir no sentido de ver e assistir no sentido de cuidar. Então, o médico cuida do paciente e não assiste ele por uma TV, né? Então, no hospital, o médico cuida. Se ele cuida, assistir no sentido de cuidar é verbo transitivo direto. Logo, não pede preposição. Isso daqui não é preposição, então tá certíssimo aqui, tá? Ele não precisa aqui usar preposição. E ele pede qual é o necessário, né, da preposição. Bora lá. O menino visou a garrafa e a derrubou. Nós vimos que o verbo visar, ele tem alguns significados. Um deles é mirar. Quando eu tiver visar no sentido de mirar, mirou o alvo, eu não preciso usar a preposição a. Vai ser apenas um artigo. Logo, se não usa a preposição, verbo VTD, visou a garrafa. Aqui não é preposição.
Aqui vai ser um artigo e está correto o uso. Bora para o próximo. O homem aspirou o vento da manhã. Professor, cadê o acento de manhã? Pronto. O vento da manhã. Note que manhã aí, na verdade, o verbo aspirou aqui, ele tá no sentido de inalar, né? De você respirar e sentir um aroma entrando no seu nariz, nas suas narinas. Então, quando isso ocorrer, o homem aspirou o vento da manhã, que o verbo aspirar não for no sentido de almejar ou desejar, mas de sim respirar, ele não pede preposição a. Aspirou a. Não, ele não pede. Ele pede artigo. Só seria aspirou a se fosse no sentido de desejar. O homem aspirava ao vento da manhã. Aqui já muda totalmente o significado, porque eu estaria dizendo que o homem sonha, deseja o vento da manhã. Aqui não. Quando não tem a preposição a, o verbo passa a ser VTD, ou seja, verbo transitivo direto. E aí aqui está corretíssimo o uso do artigo, tá? Agora aqui, observa, ele pede para a gente em qual das únicas alternativas aqui, né, há o uso de preposição. Eu já vi que aqui não tem prepor, aqui não tem prep e aqui também não tem prep. Então, o jovem prefere. Verbo preferir obrigatoriamente diz o seguinte, que ele é um verbo transitivo direto e, ao mesmo tempo, indireto. Então, é um verbo VTDI, porque ele pede um objeto direto e pede um objeto indireto. Então, eu tenho dois usos. E toda vez que tem o uso do objeto indireto, tem necessariamente o uso de uma preposição. Pronto. Então, já sei que aqui é a resposta correta, mas deixa eu mostrar a vocês. O jovem prefere. Quem prefere? Prefere algo a alguma outra coisa, né? Então, ele prefere Netflix a Prime Video. Então, note aí que ele poderia gostar da Prime Video, mas não. Ele prefere a Netflix, prefere Netflix do que a Prime Video. Por que é que essa preposição tem a crase, professor? Prime aqui, né? A Prime Video seria a plataforma Prime Video. Então, nesse sentido, há o uso da crase por Prime Video ser uma palavra feminina, tá? Então, aqui, uso de preposição. Então, é a resposta correta, letra D. Vamos para a próxima. Chegando aí na última questão de análise de hoje, nós veremos o seguinte. O dono, a questão do Enem 2012, olha lá. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir. Olha que interessante. À vista, locução adverbial feminina. Então, uso de crase, né? Nem estamos analisando isso e de repente vem aqui a crase. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo de quê? Do ano de 2011. Pronto. Então, o que ele nos fala é que em 2011 o medicamento foi colocado à venda e ele traz aqui o lucro, né? Quanto ao longo dos meses esse medicamento vendeu. Então, note que o nosso gráfico, ele está bem aqui dinâmico, né? Tendo várias modificações.
Então, nesse gráfico, eu já vou analisar aqui. Ó, janeiro, fevereiro, eu tenho aqui uma escala na legenda, né, ó, desse gráfico. Uma escala aqui na horizontal, com os meses. E aqui, as linhas verticais estão mostrando, né, os picos de lucro desse medicamento de venda, né? Então, ó, o que ele fala? De acordo com o gráfico, os meses que ocorrem respectivamente, então seguidos, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Ele quer saber de você quais os meses que vendeu mais, qual foi o mês que vendeu mais e qual foi o mês que vendeu menos em 2011, respectivamente, tá? Então, ó, primeiro tem que ser o maior mês, depois o menor. Se ele não tivesse falado aqui respectivamente, não importava a ordem. Mas como usou a palavra respectivamente, você tem que obedecer isso daqui. Primeiro a gente vai encontrar o mês que mais vendeu e depois o mês que menos vendeu. A letra A diz que foi março e abril. Vamos ver se foi março e abril? Março aqui vendeu muito, né? Ó. Beleza, vendeu muito. Mas foi o mês que mais vendeu? Observa aí. Ó, que ele está abaixo desse mês aqui. Então, já sei que isso daqui está errado, né? E olha para abril. Abril. Abril, ó, não foi o mês que vendeu menos. Então, letra A, erradíssima. Vamos para a letra B. Tem março no meio. Já elimina de cara, porque eu já vi que março não foi o mês que mais vendeu. Aí vamos para a letra C. Letra C diz que o mês que mais vendeu foi agosto. Olha para agosto. Agosto foi o mês que menos vendeu, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Então, eu já excluo, né, ó, porque não foi agosto o mês que mais vendeu. E ele fala em setembro também, né? Setembro, ó, foi um mês que vendeu bastante. Então, não poderia ser o menor. Então, se aqui já tem setembro, já pode até eliminar. Só a partir desse setembro aqui, né? Então, observa, eu falo isso porque, ó, o mês que menos vendeu foi agosto. E se setembro está vindo do lado direito, está se referindo ao menor. E ele não foi o menor. Então, ó, a letra D está errada também. O que sobra para a gente é junho e agosto. Vamos ver? Ó, o mês que mais vendeu foi junho, tá bem no alto. E o mês que menos vendeu, olha a queda aqui da taxa de lucro, agosto, tá? Então eu tinha lá, né? O medicamento foi subindo, chegou no pico, aí pá, foi caindo. Quando chegou em agosto, buf, ele despencou. Então, ó, em junho e agosto é a nossa resposta correta. Olha aí, letra E de escola. Por último, eu vou deixar um desafio para a turma que eu sei que é esperta. Quero ver as respostas chegando no meu PV, viu? Quero todo mundo me mandando. Quem sabe aí eu não dei um pontinho nesse desafio. Então manda, não deixa de mandar não. Ó, sempre sonhei em fazer medicina, pois acho uma profissão espetacular. Na verdade, acredito que um médico é como um herói. Por isso, eu aspiro o curso. Um dia, com certeza, irei assistir a muitos pacientes até curá-los. Eu criei essa oração aí, essas orações, né? Essa citação. Alguns alunos da turma eu já sei que sonham em ser médicos, e aí, pensando nisso, eu quis colocar essa oração. Mas isso não vem ao caso, tá? Incentivo demais o sonho de vocês estão certíssimos em correr atrás daquilo que o coração de vocês pede, tá? Então, muito, muito bem, vão à luta sim, certo?
Mas aí eu fiz essa oração, toda essa construção envolvendo orações, né, porque tem mais de uma, para a gente brincar aqui no sentido de vocês descobrirem se tem um erro ou não. Será que tudo está correto? Está tudo bem bonitinho, né? Ó, sempre sonhei em fazer medicina, pois acho uma profissão espetacular. Na verdade, acredito que um médico é como um herói. Por isso eu aspiro o curso. Um dia, com certeza, irei assistir a muitos pacientes até curá-los. Aí o desafio diz bem assim: na citação anterior, você consegue identificar algum erro de regência? Eita, olha lá. Ele está dizendo que aqui provavelmente possa ter algum erro. E aí, é isso que eu quero que você me responda. Nessa citação aí, tem algum erro de regência? Você vai dizer que sim ou que não, tá? Se não tiver erro, manda a resposta dizendo não, professor, não tem erro. Se tiver erro, você vai dizer que sim, vai indicar onde foi o erro, qual foi o erro de regência, e depois vai reescrever essa citação. Reescrever, corrigindo, tirando o que está errado e colocando o certo. Então, se a resposta for não, manda apenas um não para mim. Se for sim, você vai mostrar onde o erro está, vai explicar por que aconteceu, né, indicando ali o erro e corrigindo a oração que tiver errada, tá? Deixo esse desafio, sei que vocês vão conseguir e estou ansiosíssimo para receber esses resultados. Um grande abraço, cheiro no coração, tenham um ótimo final de semana, galera. Amo vocês, estou morrendo, morrendo mesmo de saudades de cada um, tá? Então, fica bem, galera. Tchau, tchau.